Beleza, pessoal? Vamos lá. Quero fazer aqui uma análise do mercado do dia de hoje. Hoje, dia 7 de agosto. Estou, então, aqui com o gráfico de 5 minutos aberto e vou mostrar quais seriam as operações que eu faria e por que eu faria elas. O mercado hoje abriu com gap de alta, mas fechou o gap já no primeiro candle. Deixa, então, só pegar a seta aqui para eu ir utilizando. Então, a abertura do mercado foi aqui. Ele abre rompendo esses topinhos aqui. Eles não são muito relevantes, esses topos, porque é final do dia. Então, para mim não tem muita relevância, não. Mas ele faz esse gapzinho aqui de abertura aqui, tá? Isso é importante. Ele fecha nesta região, que é uma região de negação de rompimento. Que também, na minha opinião, não é tão interessante assim. Eu costumo operar apenas regiões. Então, as minhas entradas hoje seriam, eu sairia desse contexto aqui, ó. Aqui eu não faria nada, porque é uma região de briga, uma região de grande volume de negociação, e eu não faria nada. O que que eu faria? Uma primeira operação nesse local aqui em cima. Deixa eu só limpar aqui que eu errei. Vamos lá. A minha entrada, a primeira entrada seria aqui, ó. Nesse ponto aqui, por várias razões. Primeiro, eu tenho uma marcação, essas duas linhas pretas aqui, ó, são marcações que eu utilizo, eu não marco uma linha única, eu marco uma região, então essas linhas aqui mostram a região que eu quero fazer a operação. Como eu disse, eu não fiz operação porque eu estava resolvendo outras coisas, mas aqui seria, assim, uma entrada. Eu me lembro que o gráfico estava aberto, eu estava enxergando, é, o candle 18 aqui, ó, esse candle vermelho 18 aqui, ele abriu, veio para baixo, foi para cima e depois ele desceu. Então, aqui seria a primeira entrada, né, de venda, por conta desta região aqui e mais umas outras marcações que eu tenho também no meu gráfico, que eu não tá aparecendo aqui, mas eu uso também. Depois, para uma segunda entrada, uma segunda possibilidade seria aqui no 38. Por que no 38? Porque novamente eu estou numa região. Eu tenho essa região também marcada aqui, que é fundo do dia anterior, tá? Essa região aqui, ela é relevante? É, mas ela está muito próxima do fechamento de ontem. Eu prefiro que o preço afaste um pouquinho mais para eu ter uma região um pouquinho maior de operação. Por exemplo, o que que acontece? Eu observo isso e observo bastante. Deixa eu só achar onde é que nós temos a minha seta aqui. Não precisa ser seta, pode ser. Deixa eu fechar aqui. A gente tem essa questão aqui para se ver, ó. Desse ponto máximo, dessa máxima do dia, até esse fundo são 1.200 pontos. A tendência é que esses 1.200 pontos retornem, tá? Então, se eu entrar comprado aqui, a tendência é que ele venha pelo menos uns 50% do dia. Ele acha que vem um pouquinho mais, são 700 pontos. Então, se eu pego essa venda de 1.000 pontos para baixo, depois pego uma compra de mais 600 pontos para cima, são 1.600 pontos num dia em que o mercado andou apenas 1.500, 1.200 pontos. Tá? Então, eu levo isso muito em consideração, eu acho isso bem interessante de se analisar. Então, eu faria hoje apenas duas entradas, tá? A primeira seria nessa região aqui, independente do padrão, apesar que deu um padrão aqui para quem conhece o operacional Price Action, sabe que isso aqui é um padrão, violinada, venda. Aqui não deu um padrão, tá? Mas ele é uma região que eu também operaria. Então, seria uma entrada de venda aqui e uma entrada de compra aqui. Essas seriam as duas operações que eu poderia fazer. Mas o mais provável seria que eu fizesse somente essa operação aqui. Quando eu finalizasse ela, tchau, já era, eu ia embora e largava de mão o mercado. Mas é isso, então. Então, essa é a análise hoje, e tudo isso vem de encontro com um contexto, né, um pouco mais macro, tá? Contexto macro. Contexto macro é isso aqui, só para a gente ter uma noção do que acontece. Descida, subida, 50% mais ou menos, descida, subida, descida. A visão que se tem agora é que ele
venha mais para baixo ainda. Se isso vai se confirmar, não sei. Mas sempre que eu estou embaixo, eu compro. Sempre que estou em cima, eu vendo. Então era isso. Falou, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise aí e vamos tocar para frente. Valeu!